Sim, a Grécia, duas cidades gregas se destacaram, né? Que é Atenas. Atenas ficou muito famosa porque Atenas é conhecida como o berço da democracia, né? Foi lá que surgiu esse conceito de democracia, de voto, de política. Lá surgiu também a filosofia, Sócrates, Platão, eram de Atenas, né? Que são filósofos. Eu imagino que em algum momento você já tenha ouvido falar desses filósofos. Outra cidade grega também muito conhecida, deixa eu tentar colocar a canetinha aqui para eu ir falando e marcando para vocês onde é que nós estamos falando. Outra cidade grega também muito conhecida é Esparta. Tenho certeza que vocês aí na televisão já assistiram Espartacus, né? Os gladiadores. Vocês já assistiram filmes que relatam a história de Esparta. Né, o Gladiador é um desses famosos, tem também o filme 300. Quer dizer, só para nós nos situarmos do que nós estamos falando. Né? Além da Grécia, de Esparta, com seus gladiadores, algo muito famoso da Grécia também é a mitologia. Os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam em várias divindades, né? Quem nunca ouviu falar de Hércules, quem nunca ouviu falar de Zeus, né? O chefe do Olimpo, quem nunca ouviu falar das Olimpíadas que surgiram na Grécia, né? Então é desse povo que nós estamos falando. Né? Como eu já falei, a Grécia é tida como o berço da democracia, o berço da filosofia, da medicina também. Né? A gente está falando de um período bem antigo, de um período de cerca de 2000 anos antes de Cristo. E esse povo, apesar de não existir ainda escolas, não existir ainda universidade, mas esse povo, eles iam para as praças, né? Eles criaram esse conceito de cidade, né, que era chamada de polis, para eles era polis. Então, na praça dessas cidades, eles iam para conversar de política, para conversar de medicina, para conversar de filosofia, né? E aí esse conhecimento é expandido, né? E chegou a civilizações tão distantes e em períodos tão diferentes como o nosso, né? Hoje a gente fala de democracia, hoje a gente vive a democracia que teve início aí, na Grécia, nesse tempo tão remoto, tão distante do nosso. Aí nós vamos falar de arte grega, como eu já coloquei para vocês, e a história da arte grega, ela tem divisões, ela é dividida em 4 períodos, que é o período geométrico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Nós vamos ver um pouquinho de cada um. Então, a história da arte grega tem 4 divisões: período geométrico, arcaico, clássico e helenístico. O período geométrico, ele é caracterizado pela presença de formas geométricas nos vasos, né? Nas pinturas, eles utilizavam muito de formas geométricas, né? Aqui a gente pode perceber essas formas geométricas nesses vasos, né? É um período bem remoto, eles usavam cerâmica, usavam tintas bem simples, né? Porque como eu já falei, a gente está falando de uma década, de um período bem distante, né? Onde não se tinha tecnologia, onde tudo era muito rústico ainda. Quando termina métrico, começa o período arcaico, né? É nesse período arcaico que surgem as cidades, ou seja, surgem as pólices. Aí começa assim uma certa organização, né? Cidade, praças. Nesse período também tem um desenvolvimento da escultura. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo que a gente falou de arte egípcia, nós falávamos que a escultura egípcia, eles retratavam pessoas, humanos, e essas pessoas elas eram muito rígidas, né? Essas esculturas elas retratavam pessoas de formas estáticas. A Grécia herdou um pouco disso no início, né? A gente percebe aqui a figura de uma pessoa, né? E essa pessoa ela está paralisada, tanto que a gente percebe que as mãos estão rígidas, estão dobradas.
Outra característica da arte grega é a valorização do corpo, né? A busca pela perfeição do corpo. E aí a gente percebe que os corpos são retratados nus, né? Os homens sempre mostrando músculo, mostrando o corpo bem definido e nus. Assim, embora esse padrão de perfeição, de corpo perfeito, não fosse atingido, né? Nem todo grego, eu sei que alguém já deve ter ouvido, ele parece um deus grego, né? Nem todo grego atendia esse padrão, porém, era um padrão de beleza estabelecido. O ser belo, nesse momento, era ter esse corpo definido, cheio de músculo, como até hoje, né? Hoje na nossa sociedade a gente também a gente tem novamente esse padrão de beleza, né? Corpo cheio de músculo, definido. Pois é, no período arcaico também, outra característica, outra coisa que vem a ser criado, que vem a ser desenvolvido é a arquitetura. A arquitetura grega, ela tem características bem peculiares e a gente vai ver no correr da aula. Após o período arcaico, dá-se início ao período clássico, né, onde as técnicas já eram um pouco mais desenvolvidas, né? As técnicas de pintura, as técnicas de arquitetura, as técnicas de esculpir também eram um pouco mais desenvolvidas. Eles esculpiam em bronze, né? E aí a gente percebe que já é um pouco diferente lá do início, lá do período arcaico, porque aqui as estátuas, elas já têm movimento, né? Elas não estão mais rígidas, paradas como foi no período arcaico, né? Porém, a temática continua a mesma. A gente percebe que o corpo continua sendo exposto, né? As esculturas elas continuam sendo, elas continuam reproduzindo o corpo humano e o corpo humano despido, sem roupa. Olha só, eu trouxe outras esculturas, né? Novamente a gente percebe aqui a questão do movimento, não há mais aquela rigidez de início e de novo que eu já coloquei para vocês, os corpos nus, cheios de músculos, né? Figuras masculinas. Outra figura. No período clássico também surge a escultura da figura feminina, né? Também ressaltando a questão da beleza física, porém a figura feminina ela não é esculpida totalmente nua, né? Há sempre a preocupação de esconder-se a parte de baixo, ou com uma mão, como é o caso aqui, ou com o tecido, ou com o movimento do corpo que esconde, né, a genitália feminina, porém os seios ficam expostos. A figura humana, a escultura masculina humana era chamada de kouros e a feminina de core. Aí, depois do período clássico, chega o período helenístico, que é um período de decadência da Grécia. O tempo todo, a Grécia vive muitos conflitos, conflitos internos. Às vezes são cidades gregas brigando com cidades gregas, conflitos externos. A Grécia é atacada, é invadida por muitos povos. E no período helenístico, é esse período de decadência da Grécia. Porém, é um período contraditório, porque enquanto a Grécia está em decadência, a arte continua bombando, né? As ideias, as técnicas continuam sendo aperfeiçoadas, continuam sendo melhoradas. Aqui, por exemplo, a gente percebe que há uma escultura, e aí não é uma escultura só de uma pessoa, não é uma escultura só de uma figura humana, de um deus, né? Porque eu esqueci de comentar isso com vocês, mas eles retratavam muito os deuses. E os deuses, eles tinham a aparência, eles tinham os defeitos humanos, né? Isso elevava a condição humana à condição no mesmo patamar de Deus, né? Os deuses, eles tinham formas humanas, os deuses, eles tinham como é que eu posso dizer, defeitos humanos.
Sim, mas como eu estava falando para vocês, o período helenístico já é um período de desenvolvimento mais acentuado das técnicas, né? Então não é pintado mais só uma pessoa, é pintado cenas. Eu digo esculpido cenas, né? Não é só uma pessoa, cenas, como se fosse uma narração de uma história, e aí as esculturas estão lá contando essa história, como é o caso dessa que a gente pode ver, né? Talvez aqui uma disputa, uma briga, né? Outra coisa que se desenvolve muito nesse período helenístico é a arquitetura. É feito a Acrópolis de Atena. O que era Acrópolis? Esse templo é muito famoso. A Acrópolis de Atenas é um templo religioso, e como os templos eles eram feitos na parte mais alta da cidade, fora da cidade, nas partes mais altas da cidade, a Acrópolis também servia de lugar para espiar, né, para vigiar se não vinha invasores, né? Então os soldados eles ficavam nesse ponto estratégico que era a Acrópolis, que era para ver se a cidade não poderia ser atacada. A arquitetura grega, a gente viu ainda agora que a história da arte grega tem divisões. A arquitetura grega também, ela tem divisões, ela tem nomenclaturas diferentes, né? A gente pode chamar ordem dórica, e aí a gente vai ver que cada ordem é caracterizado por por uma, tem uma característica específica, é isso que eu quero dizer. A ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntia. Essa divisão, pessoal, as colunas das arquiteturas gregas. As colunas dóricas, elas têm essa arte um pouco mais fina, e bem em cima da arte elas têm uma base. Essa base, quando as colunas têm essa base lisa arredondada, é chamado de arquitetura dórica. Geralmente, essas colunas com esse tipo de base, eles eram usados nos templos onde se guardava divindades masculinas, né? Essa arte lisa representava a masculinidade. Então, nos templos que eram feitos por essas colunas, lá estariam deuses masculinos, deuses homens. Aí eles tinham também essas colunas, né? Porque os templos gregos, eles eram muito feitos de colunas, por colunas, né? Eles tinham também esse formato de coluna, que é chamado de jônico, com essa arte um pouco mais grossa. E aí a gente percebe, com essa coluna um pouco mais grossa, e aí a gente percebe que a base, ela tem uma forma arredondada, como se fosse de curvas, fazendo referência ao corpo feminino. Então, os templos que eram feitos a partir dessas colunas, eles guardariam divindades femininas, né? O dórico, com a base lisa, guardaria divindades masculinas, e o jônico, com essa base cheia de curvas, que faz referência à feminilidade, que faz referência ao corpo da mulher, ele guardaria divindades femininas. O coríntio, a coluna coríntia, ela é um pouco mais trabalhada. Ela tem pétalas, a figura não é muito boa, mas ela tem pétalas, ela é um pouco mais trabalhada. Então aqui representava luxo, representava riqueza. Então era esse tipo de coluna onde eram construídas os palácios, onde eram construídas o local onde moravam aqueles que tinham realmente poder aquisitivo.
Isso na prática, olha aqui, a gente pode ver uma coluna de ordem dórica, com certeza aqui era a coluna de um templo. Olha só, a basilisa, como nós vimos ainda agora. Com certeza era de um templo, né, que guardava divindades masculinas. Olha só, de ordem jônica, olha as curvas. Olha só, era isso aqui que eu estava falando para vocês, ó. Essas curvas, né, fazendo referência às curvas femininas, né? Então, os templos que eram construídos com esse tipo de coluna, que tinha esse tipo de base, eram templos religiosos para guardar divindades femininas. Desculpa, gente. O coríntio que eu falei para vocês, que era mais requintada, que representava luxúria, que representava poder, né? Que era fazer os palácios, era com esse tipo de coluna que se construía os palácios. Olha só as pétalas que não eram visíveis lá, mas aqui é um pouquinho mais visível, né? Da ordem de Coríntio. E aí, além disso, pessoal, olha como eu já falei para vocês, a arquitetura grega, ela é marcada por colunas, né? Os templos eram feitos por colunas. Além disso, existiam esses templos aqui que eram religiosos, né? Que eles eram chamados de cariátides, né? Eram colunas feitas por imagem de mulheres, né? Que na verdade eles eram homenagens à cidade de Carátia, né? Que era uma cidade grega. Os teatros, outras construções que a gente não pode deixar de falar da arquitetura grega são os teatros, né? Uma das coisas que também surgiu na Grécia foi o teatro. Os teatros eles eram grandes, muito grandes para comportar muitas pessoas, né? A gente pode ver aqui a grandiosidade desse teatro. E aí uma coisa interessante é que eles ficavam afastados e eles não tinham teto, né? Porque a questão de não ter teto ajudava na sonoridade, era mais fácil para a voz se propagar, né? Os atores gregos, eles usavam máscaras, eu não sei se vocês já viram isso em filmes, eles usavam máscaras. E aí tinha tinham dois temas muito vistos nos teatros gregos, que era a comédia e o drama. Esses gêneros surgiram também na Grécia.